Olá! Bom, gente, esse vídeo ele não estava previsto para acontecer. Eu comecei a pensar nele depois de ter colocado meu último vídeo no ar. Se você ainda não assistiu, procura lá no meu canal e assiste. Que eu falei um pouco sobre as dificuldades da maternidade. E aí, foi muito curiosa a reação das pessoas. As pessoas que têm filhos me procuraram para me parabenizar pelo vídeo, que foi muito realista, que eu consegui retratar boa parte do que realmente acontece no nosso dia a dia. Mas teve um fato curioso. Os meus amigos que não têm filhos, tanto homens quanto mulheres, me procuraram para dizer que ficaram assustados com o vídeo. E que provavelmente não iam mais querer ter filhos. Então eu fiquei pensando, como que eu posso explicar para essas pessoas que apesar das dificuldades, a maternidade, a paternidade é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Claro, você estando preparado para isso, fazendo tudo na hora certa, que eu acredito que é imprescindível. Porque quando você se prepara, quando você começa a se apaixonar pela ideia de ser pai ou ser mãe, antes mesmo de conceber o seu filho, eu acredito que as coisas fluem melhor. Você consegue digerir toda essa mudança melhor. Acredito que as pessoas que não têm filhos, elas pensam assim, como que uma pessoa vai chegar na minha vida, vai bagunçar minha vida, vai levar embora até meu último centavo, meu tempo, minhas noites de sono e eu ainda vou ser apaixonado por essa pessoa. Ter um filho é uma coisa grande demais e profunda demais, intensa demais, que envolve grandes mudanças. O que faz um pai e uma mãe ser tão apaixonado por um filho, esse tal amor incondicional, é o conjunto das coisas. É a avalanche de coisas boas que a chegada do seu filho traz para a sua vida. Logo quando eu engravidei, eu comecei a ficar super cuidadosa comigo mesma. Com medo de que, acontecendo alguma coisa comigo, automaticamente aconteceria com meu filho. No dia do meu parto, eu estava lá, meu parto foi cesariana, eu estava lá numa mesa, sendo cortada, anestesiada, e eu não conseguia me preocupar comigo. Eu só me preocupava com meu filho. Então eu pensava, Deus, por favor, se eu tiver de morrer aqui nessa mesa, que pelo menos eu veja o rosto do meu filho antes. Veja. Você deixa de pensar só em você. Você deixa de olhar só para o seu umbigo. E não é só com a mãe que acontece isso. Aqui em casa foi assim, a gente ficou... Você fica ainda... Demora alguns dias para processar. Tamanha mudança. Meu marido passou mal no dia do meu parto, porque ele não conseguia comer nada, ele ficou muito nervoso, ele não conseguia comer nada. Quando o bebê saiu do bloco cirúrgico pro berçário, ele ficou colado no vidro do berçário, olhando o bebê, com medo que alguém roubasse, enfim. E ele só foi se dar conta de que ele não tinha comido muito mais tarde, acabou passando mal. Você acaba percebendo um movimento muito positivo em torno de você, da sua família, com a chegada de um bebê. A família se une mais, todo mundo se inclina para dar um apoio, para cuidar daquela criança, para ajudar aquela família que acabou de nascer ali. Então é maravilhoso você ver sua família mais unida, as pessoas renovam as esperanças quando chega um bebê em casa. Sua fé é renovada. Eu não estou falando aqui, gente, de religião, estou falando de fé. Você tem tanta vontade de proteger aquele ser que chegou, que está sob sua responsabilidade. Ao mesmo tempo você se sente tão impotente que você precisa recorrer a forças maiores. Minha fé estava um pouco apagada. E a partir do momento que meu filho chegou, até isso ele transformou em mim. Porque eu sinto necessidade de orar por ele, de pedir que Deus proteja ele. A gente se cuida mais, a gente se protege mais a partir do momento que a gente tem um filho. E tudo isso é muito apaixonante. Esse amor é uma via de mão dupla. O seu filho, ele começa a demonstrar amor por você desde o dia que ele nasce.
quando você percebe que você é o porto seguro do seu filho, que o seu colo acalmou o seu filho, que a sua voz acalmou o seu filho. Então, desde os primeiros dias, mesmo sem verbalizar, o seu filho tá falando pra você: eu te amo, você é meu porto seguro. Então, gente, tudo isso é muito forte. Eu tenho uma lembrança maravilhosa, assim, de Paulo Filho. Eu acho que ele tinha uns 30 dias de vida, mais ou menos, e o olhar do recém-nascido é muito vago, né? Como ele não enxerga direito, então ele olha pra você, mas você não percebe que ele está lhe vendo. Então ele estava mais ou menos com 30 dias ou mais um pouquinho, e eu fui trocar a fralda dele e ele me olhou no olho. Eu fico emocionada. E eu percebi que ele estava me vendo. Aquele momento pra mim, assim, eu não vou mais esquecer, nunca vou esquecer daquele momento. E houve uma troca ali. Não precisou de nenhuma palavra, sabe? Houve uma troca. Então, assim, todos os dias há essa troca. Quando seu filho começa a esboçar reações, quando ele começa a seguir você com o olhar, quando seu filho reconhece você pelo cheiro, pela sua voz. Cheiro de filho é viciante, gente. Não tem nada mais viciante no mundo do que o cheiro do seu filho. É delicioso, é maravilhoso. O seu coração se enche. Então, o que eu quero dizer para vocês é que noites de sono, cansaço, falta de dinheiro, tudo isso se torna pequeno demais, entende? Pequeno demais diante da grandeza de você se tornar pai ou mãe. Eu costumo dizer assim que a pessoa que entrou na maternidade para ter um bebê, seja ela pai ou mãe, essa pessoa não vai sair. Ela vai ficar lá eternamente. Porque a pessoa que vai sair é outra, completamente diferente. Não tem como você continuar a mesma pessoa depois de uma experiência dessa. Quando as pessoas dizem que você passa a olhar o mundo de outra maneira, você passa. Você começa a ter mais compaixão, mais amor, mais empatia pelas pessoas, pelas histórias. Principalmente por mães. Você passa a ter uma identificação, uma empatia tão grande com as mães que te cercam, com a sua mãe. Então tudo isso é maravilhoso. Todo esse trabalho que as crianças dão na primeira infância. Então eu penso, o que são alguns anos, né? 3, 4 anos, eu acho, até seu filho ficar um pouco mais independente. O que são 3, 4 anos de trabalho em relação a uma vida inteira ao lado do seu filho, né? Não é nada. A primeira infância dele vai passar voando. Essas noites de sono, esse trabalho todo, essa dependência toda dos pais vai passar muito rápido. Então, se você tem o desejo de ter filhos, não desista por causa disso não. Porque apesar de ser uma fase trabalhosa, é uma fase linda. Todos os dias o seu filho lhe traz uma novidade. Todos os dias. É encantador você assistir a evolução do seu filho. A evolução de um ser humano que você colocou no mundo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo a gente vai falar sobre enxoval, tá, gente? Eu espero vocês.